Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com o Dr. Rodrigo Cunha, superintendente do PROCON aqui no estado do Alagoas. O nosso assunto é um assunto que ainda será dor de cabeça durante muito tempo. Plano de saúde, essa relação com o consumidor, Dr. Rodrigo? Os números das reclamações dos planos de saúde aqui no PROCON Alagoas, eles não chegam a chamar a atenção porque não podemos comparar com outros serviços, né, como telefonia, como cartões de crédito. Mas os casos que chegam são casos de situações que realmente merecem uma atenção especial, porque é diferente você tratar de um aparelho celular do que tratar com a vida. Então é o bem maior. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que é o líder de reclamações do PROCON. Mas eu acho que se fizer uma proporcionalidade da quantidade de clientes que se tem uma operadora e de clientes que se tem um plano de saúde, ele não fica muito atrás. Se fizer de forma proporcional às pessoas que infelizmente aqui no estado nem todo mundo tem condições de pagar um plano de saúde. Mas os problemas existem sim, infelizmente se agravam ano a ano. São, como nós estamos falando aqui, são novas regras que entram em vigor, que os planos tendem a não respeitar. Se dá para ter uma amostragem do próprio percentual de êxito dos consumidores que ingressam judicialmente. Mais de 75% das ações em que aquele consumidor busca a justiça para fazer resolver algum problema referente ao plano de saúde, ela é exitosa, se tem vitória. Então por aí você já vê, já dá para se afirmar assim, que há uma grande má-fé por conta dos planos de saúde, porque esse índice, 75% de ser exitoso, mostra que o consumidor, na grande maioria das vezes, tem razão. Isso se reflete aqui no PROCON, isso se reflete nacionalmente. E é importante a gente mudar essa postura de realmente a sociedade se unir, não esperar apenas dos órgãos de defesa do consumidor, mas levar essas demandas, ir atrás, ir até o final, investigar e se revoltar com o que acontece no dia a dia. Pois é, essa é uma situação que denota, parece-me que um estrangulamento do setor de saúde suplementado, os planos de saúde. Hospitais que são colocados como sendo do plano, para que você não gaste muito, em tese, com outros hospitais, com outras unidades hospitalares, restringe-se àquela unidade, mas há um estrangulamento. Há algo que defina, que regule, que normatize a relação entre número de clientes e número de médicos, por exemplo, que deve ter cada plano desse? Não há algo específico, né? Mas a gente se pode pegar de forma genérica pela prestação de serviço. Então, se aquela prestação de serviço ela não está sendo adequada, se você quer contratar, se você vai a um hospital e demora 4, 5 horas para ser atendido, 3 horas, dependendo da situação, isso pode sim ser caracterizado como uma prestação de serviço, se pode sim ser avaliado se aquele plano está inchado, né? Porque infelizmente muitas operadoras pensam apenas no lado financeiro, e não pode ser assim. Um plano de saúde ele tem uma função social muito grande e tem que se dar um serviço de qualidade. Se paga caro por isso, né? É um parcela da população que consegue pagar, se paga caro por isso. E infelizmente também outra prática que vem se acentuando cada vez mais, é que mesmo pagando em dia, o consumidor quando quer utilizar aquele plano, se tem uma recusa. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes ele tem direito, e a gente percebe isso no PROCON, porque quando vai o PROCON fazer o mesmo procedimento que o consumidor fez, esse procedimento é autorizado. Então, por que houve essa negativa? Parece que a regra realmente é negar, e aquele consumidor que questiona mais, que tem mais argumentos, consegue seu atendimento. Muitas vezes há uma autorização do próprio médico credenciado pelo plano, e posteriormente, ao chegar no hospital, se é uma recusa, se dizem que uma junta analisou a situação e que não foi autorizado. Não se tem uma informação precisa. O direito à informação tem que ser claro, essa informação tem que ser clara. O consumidor tem que saber, sim, foi recusado por quê. Isso não é informado. Então a gente percebe sim, posso afirmar novamente que é uma grande má-fé, porque se de um lado o consumidor que tem o direito procura, ele é negado, por outro lado o PROCON, que já tem um poder mais forte, faz o mesmo procedimento que o consumidor fez e é autorizado, se percebe sim que se há um treinamento, que se há uma orientação para dificultar ao máximo a utilização desse plano. E percebe-se que o número de pessoas que reclamam e prosseguem nessa reclamação é muito menor do que aqueles que deixam de ter o serviço e, por conta disso, o lucro do plano de saúde termina sendo muito maior. Mas olha, havia situações anteriormente em que uma consulta poderia ser marcada 3, 4, 5, 6 meses depois.
novas regras estabelecem, regulam, normatizam essa forma de se relacionar. Isso não mais pode acontecer. Foi mais um avanço, mais um benefício para o consumidor, essa forma transparente de se agir, porque você hoje sabe o prazo máximo que um plano de saúde pode passar para realizar determinados tipos de procedimento, que varia de 7 dias, se não me engano, a 21 dias, dependendo da gravidade da situação, do procedimento a ser utilizado. Por exemplo, se você quer um pediatra, em 7 dias você tem que ser atendido pelo seu plano por um pediatra. As pessoas também, às vezes, confundem um pouco, e até procuraram o PROCON, muitas pessoas nesse sentido, dizendo, olha, tem um pediatra favorito do meu filho, liguei para ele já atende ele há 2 anos, liguei para ele para fazer um novo agendamento e só tinha daqui a 3 meses. É um absurdo isso, porque eu pago o plano de saúde e eu quero que ele me atenda antes. Só que, infelizmente, nesse caso não está coberto. O plano de saúde ele tem que garantir um pediatra, não necessariamente aquele seu pediatra favorito. Agora, se dentro desse prazo de 7 dias, se o consumidor formalizar, pegar o número de protocolo e dentro desses 7 dias não for disponibilizado pelo plano de saúde um pediatra, já lhe dá o direito de procurar um novo profissional, e aí sim pode ser particular, e posteriormente solicitar o reembolso. Então é importante que ele, mesmo que seja por telefone, que ele pegue aquele número de atendimento, aquele protocolo que é gerado, aquilo por si só já seria suficiente como prova de que ele procurou o serviço. Exato. Então nós sempre orientamos o consumidor, primeiramente, nesse caso específico do pediatra, não conseguiu no tempo específico, liga para o plano de saúde, pede a ele durante 7 dias que indique um pediatra. Se dentro desses 7 dias não for indicado, nós orientamos que normalmente o consumidor liga ao plano de saúde dizendo que ultrapassou o prazo, que está procurando e que vai a um outro médico. E aí sim, pegar toda a documentação do médico e solicitar um reembolso. Doutor Rodrigo, uma preocupação que tem a comunidade em relação, por exemplo, a especialidades que se descredenciaram de todos os planos, a não ser aqueles que estão associados de uma forma cooperativada, tá? Como é o caso, por exemplo, dos urologistas. E aí fica a pergunta, olha, meu plano, quando eu contratei, tinha urologista. Os urologistas se descredenciaram do plano. O que é que eu faço agora? Eu preciso de urologista. O que é que o plano deve fazer? Alguns planos estão fazendo videoconferência. Inclusive já tivemos algumas situações... E aí o CRM tem que entrar nessa discussão também. Algumas situações em que já foi enviado uma solicitação ao CRM para se verificar se há alguns procedimentos que podem ser utilizados através da videoconferência. Eu, sinceramente, não acho que isso seja possível, mas eu não sei se há alguma aprovação do Conselho, porque tem determinados procedimentos que se há, principalmente um médico, a necessidade de no caso do urologista, por exemplo, o toque retal. Como fazer videoconferência? Quem vai fazer esse toque? Então, nesses casos, não tem uma saída, né? Mesmo que se diga que é possível tecnologicamente, eu acho muito difícil, né? Não tem como você ter um tratamento de médico-paciente através de vídeo. Pelo menos a grosso modo é assim que a gente fica com a situação da análise clínica prejudicada. A análise clínica você precisa estar diante do... Exato, e o médico tem que ter esse contato com o paciente. Então, essa questão da videoconferência ela está sendo analisada. Foi um caso que chegou, inclusive, semana passada ao PROCON, não tinha conhecimento disso. Como eu estava dizendo, a primeiro modo, a primeira vista, eu acredito que não seja possível, mas estamos esperando a resposta do Conselho para verificar se há algo que embase esse tipo de atendimento. Nós temos plano de saúde também que o diagnóstico dado aqui pelo médico local termina sendo submetido a médicos em outro estado e esses outros médicos decidem quem deve morrer e quem deve viver aqui no estado de Alagoas. Muito, muito bem colocado, Elias. Como eu estava falando anteriormente, se você tem um médico que ele é credenciado pelo plano de saúde, ele autoriza a fazer determinado exame, ele autoriza a fazer determinada cirurgia e depois há uma junta médica que nega, essa visão, o PROCON, como órgão de defesa do consumidor, não entende sendo válida. Se aquele médico ele é incapaz de autorizar um procedimento, ele deve ser descredenciado. O plano tem que descredenciar esse médico. Não levar uma junta e, inclusive, sem ter uma resposta clara ao consumidor, apenas dizendo que foi negado. O PROCON já foi procurado pelo CRM, ou deve procurar o CRM, o Ministério Público, para fazer uma discussão mais pormenorizada acerca dessas situações? Porque a gente percebe que, por exemplo, o médico que tem o CRM em Alagoas, ele não pode atuar em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, em Recife, e vice-versa, né? Ou seja, há não só um ato de se sobrepor ao ato médico e a garantia de que o médico é o dono do plantão,
E todas essas questões aí estão ligadas à própria ética médica que está dentro do próprio Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina. Exato, Elias. Nós estamos cada vez mais andando de braços dados com o Ministério Público. O plano de saúde também faz parte da nossa agenda de trabalho. Já tivemos reuniões com o sindicato dos hospitais recentemente referente ao cheque calção, onde foi estipulado algumas situações para um futuro TAC a ser assinado, um termo de ajuste de conduta, de forma a tornar mais transparente e evitar essa prática que infelizmente ainda acontece aqui no Estado. Doutor Rodrigo, em relação às pessoas que foram demitidas ou estão se aposentando e estavam participando de planos empresas, esses planos eles devem ser mantidos? As pessoas devem permanecer mais tempo nesses planos ou o fato de você ter se desligado da empresa já é suficiente para que você se desligue do plano também? Tivemos novidade esse mês de junho, que é justamente uma norma que regula essa situação, e hoje aquele consumidor que paga, que faz parte de uma empresa, tem um plano empresarial e ele vem a ser aposentado, se ele tiver mais de 10 anos através desse plano, através dessa empresa, ele já pode ficar pelo tempo que ele achar interessante, com o mesmo plano, sem carência, pagando o valor proporcional ao que seria da empresa. Então é uma modalidade interessante porque antes aquele consumidor aposentado, ao sair, ele teria que procurar um novo plano e aí os planos de saúde, ao receber esse novo cliente, pela idade, se cobra valores astronômicos. Astronômicos, e ele começa a contar a carência do seu início. Exato. Diferentemente do que acontece com a portabilidade, por exemplo, que já é possível entre os planos de saúde. Exato. Então, a portabilidade é uma ferramenta extremamente interessante que permite o consumidor justamente não ser refém do plano de saúde. Né? Ou seja, eu não estou gostando desse plano de saúde, eu posso procurar um outro que me dá mais vantagens sem perder as vantagens que já possuo. Exato. Então, nessa nova regra, se o aposentado tiver mais de 10 anos, tudo bem. Agora, se ele tiver menos de 10 anos, essa garantia ela só permanece durante um ano. Então, durante um ano, ele ainda vai poder permanecer da mesma forma como antes. E depois, sim, ele pode migrar para o outro plano da mesma operadora, outra operadora, sem ter necessidade de cumprir alguma carência, levando justamente a questão da portabilidade. Então, Rodrigo, a participação do consumidor é o elemento decisivo para que essas novas regras se evidenciem, elas se consolidem, né, se concretizem no dia a dia. Exato, Elias. E aqui eu agradeço o espaço para pedir aos consumidores realmente que exijam seus direitos, certo? Que se mobilizem, que não acreditem na primeira negativa do plano de saúde, que realmente questione, que se tem dúvida, liga para a ANS, liga para o PROCON, vai ao PROCON, registra uma reclamação. Muitas vezes, não necessariamente que o consumidor tenha certeza de que o plano está agindo de forma legal, mas se há alguma dúvida, procura a nossa assessoria jurídica, uma assessoria jurídica gratuita, que vai poder esclarecer e que caso o consumidor tenha direito, pode ter certeza que tem um órgão que irá defendê-lo. E aqui só mencionando novamente... O telefone 151. O telefone 151. E hoje, através da internet, estamos presentes no site www.procon.al.gov.br. Doutor Rodrigo, muito obrigado. PROCON, mais uma vez, agradece o espaço e sempre que possível estará presente. Muito bem, e o Pauta Especial de hoje termina por aqui, mas nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite, é claro, eu conto com você.